Olá, muito boa noite a todos, a todas, meus irmãos, minhas irmãs. Uma felicidade muito grande ter essa oportunidade de estar reunidos aqui esta noite para mais uma vez refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 21 e o nosso tópico hoje falará sobre os falsos profetas da erraticidade. Mas antes de iniciar o nosso estudo, nós vamos fazer a prece, como é de costume, para que possamos estar serenos, calmos, bem harmonizados e preparados para os trabalhos desta noite. Vamos então procurando nos acomodar confortavelmente onde estivermos, em nosso lar, no nosso carro, no local onde estivermos ouvindo esse estudo nesta noite. Que possamos silenciar a nossa mente dentro do possível, que possamos envolver as nossas auras e os nossos pensamentos numa vibração única de amor, para que assim possamos encontrar a sintonia dos espíritos superiores e vamos saudando com muito amor o nosso mentor individual, este espírito de luz que sempre está ao nosso lado, sempre nos acompanhando, nos protegendo, assim como todos os mentores e espíritos elevados da nossa família, dos nossos antepassados que já nos deixaram. Vamos mentalizar os espíritos mentores também de nossa casa de Gabriel, que todos nos envolvam nessa paz e pedimos a Ele que nesse momento possam preparar todo o ambiente em que nos encontramos, retirando as negatividades, todas as formas pensamentos, aplicando os passes fluídicos e magnéticos necessários para o nosso equilíbrio, socorrendo e amparando os nossos irmãos espirituais que por acaso se vinculam a nós pelas nossas imperfeições. E vamos pedindo que essa luz envolva todo o ambiente, gerando muita proteção e muita paz. Aqueles que desejarem também podem mentalizar os lares dos seus familiares, amigos e entes queridos, para que também comunguem dessa harmonia, dessa vibração de paz nesta noite. E pedimos à nossa Mãe Espiritual, Maria de Nazaré, que nos envolva com sua luz, trazendo paz, serenando os nossos corações e nos protegendo e amparando sempre a todos os momentos. Com Maria, vamos até o Mestre amado Jesus, em nome de quem nos reunimos esta noite, em nome de quem buscaremos mais e mais conhecimentos para que possamos colocar em prática em nossa vida no dia a dia. E com gratidão, vamos com Jesus até nosso Pai Criador, que nos dá todas as bênçãos de nossas vidas, a saúde, o alimento, o abrigo, que possamos retribuir esta gratidão neste momento de luz, nos esforçando para aprender o máximo e colocar em prática todos os ensinamentos de luz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Bem, uma vez mais, eu queria manifestar a minha gratidão por esta oportunidade de estar aqui reunido com todos, que possamos juntos manter essa vibração de amor, de paz no estudo desta noite, que possamos aprender, que possamos refletir, que possamos aprofundar esses conhecimentos, pesquisando, observando o dia a dia de nossas vidas, o que é muito importante. Os estudos do Evangelho, dos ensinamentos espíritas, eles têm como objetivo principal, colocar à nossa disposição meios e ferramentas para que possamos praticá-los
na nossa vida material no dia a dia. Eu, pelo menos, penso assim. Acho que a prática é realmente o maior dos objetivos, né, do Espiritismo na Terra. Nós devemos conhecer, isso é muito importante, mas colocar esses conhecimentos no dia a dia é uma tarefa muito árdua, muito difícil. Muito bem, como eu falava no início, o nosso estudo desta noite é no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título já me chamou a atenção logo no começo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Se houvesse internet naquela época que Kardec escreveu o Evangelho, ele já poderia colocar até um título ali, né? Haverá fake news, porque estaria bem apropriado. Então, falsos cristos e falsos profetas foi essa primeira imagem que me veio à mente, o que eles tinham naquela época, porque a forma de comunicação, logicamente, era essa comunicação por escrito, né, ou oral ou verbal, e que chegava até as pessoas. Então, hoje, no mundo moderno, nós temos essas comunicações virtuais, velozes, imediatas, né, que nos chegam, e essa quantidade de informações é tão grande que muitas vezes nos falta meios de checar a veracidade de todas essas informações. E mais ou menos isso o capítulo nos leva a refletir também, quando ele diz que haverá falsos cristos e falsos profetas. Ou seja, muitos virão trazendo notícias em nome de Cristo, em nome de profetas, que tem como objetivo, né, trazer novidades e novas teorias, novos ensinamentos, e isso é um alerta muito importante. Bom, esse é o título do capítulo, que fala sobre muitos outros tópicos, né, que já foram estudados previamente e feitos estudos pelos nossos colegas, como a missão dos profetas, os prodígios dos falsos profetas, não acreditei em todos os espíritos, os falsos profetas, as características do verdadeiro profeta, e hoje nós vamos falar sobre os falsos profetas da erraticidade. Ou seja, quando os espíritos, em suas instruções, nos alertam que os falsos profetas, eles não estão apenas entre os espíritos encarnados, ou seja, nós, eles estão, e em muito maior número, entre os espíritos desencarnados. Isto é uma lógica muito clara para nós que conhecemos um pouco mais da doutrina espírita. Nós vivemos cercados por uma humanidade, vamos chamar assim, espiritual desencarnada, muito maior do que nós que estamos aqui encarnados. E vivemos vinculados o tempo todo por esses espíritos. E muito pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, faz com que esses espíritos se aproximem de nós. E muitas vezes trazendo ideias, pensamentos, intuições que estarão mais vinculadas ao bem ou ao mal, principalmente dependendo da nossa vibração, da nossa situação como espíritos. Principalmente os nossos defeitos, né, as características dos nossos defeitos que são mais comuns na maioria das pessoas, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, é que são explorados por esses falsos profetas da erraticidade. Então eles identificam em nós essas características, esses defeitos, e começam a alimentar esses defeitos, sabendo que através deles, por meio desses defeitos, eles conseguirão nos enganar, nos fascinar e muitas vezes nos subjugar, dependendo do grau de influenciação que esses espíritos têm sobre nós. E, logicamente, eles têm uma capacidade muito grande de influenciar as nossas vidas e as vidas daqueles com os quais nós convivemos. Por exemplo, dentro da família. Porque, como nós sabemos, dentro da família nós reencarnamos principalmente com alguns espíritos com os quais devemos
reajustar alguns problemas de vidas anteriores, ou devemos auxiliar ou ser auxiliados por esses espíritos. E esses falsos profetas ou espíritos que vivem na erraticidade, próximos a esses grupos familiares, grupos de trabalho, locais de estudo, casas espíritas, conhecem muito bem essas relações de débitos entre os espíritos que lá habitam e exploram com sua capacidade de saber exatamente quais são esses débitos, né? Exploram com muita perspicácia esses defeitos, essas intrigas, esses problemas de convivência, semeando o antagonismo, semeando os conflitos de forma muito sutil, que muitas vezes nós nem percebemos. E nos deixamos levar, às vezes, por situações de dificuldades em convívio com determinado familiar, com determinado colega de trabalho, e essas dificuldades vão sendo sutilmente aumentadas, ideias vão sendo colocadas em nossas mentes, conclusões erradas sobre o que o outro está pensando, o que o outro está querendo, às vezes querendo nos prejudicar, e etc. Então, dessa forma, esses espíritos da erraticidade têm essa capacidade, têm essa forma de agir, buscando semear a discórdia e o conflito entre nós. E nesse capítulo do Evangelho, os espíritos eles nos falam muito sobre essa forma de conflito e antagonismo entre grupos, né, voltado exatamente para a manifestação desses espíritos, desses falsos profetas, né, que eles vêm muitas vezes através de um médium, né, que transmite uma mensagem, e essa mensagem muitas vezes busca semear esse antagonismo. Mas para a maioria de nós que não somos médiuns, né, vamos dizer assim, clarividentes, né, que psicografamos, que temos uma mediunidade mais ostensiva, para a maioria das pessoas, essa forma de influência vem exatamente através dos pensamentos, das ideias que muitas vezes semeiam em nossas mentes e que geram, como eu dei o exemplo há pouco, né, geram essas falsas conclusões sobre o que está acontecendo, semeando a discórdia, o mau pensamento que gera uma desconfiança em relação a um familiar, em relação a um amigo de trabalho, etc. Então é uma coisa, como eu falei, muito sutil, né? Principalmente para a maioria das pessoas que não é médium ostensivo, que não escutam, que não recebem mensagens. Para esses que são os médiuns ostensivos, o conselho dos espíritos é realmente analisar com bastante cuidado o conteúdo dessas mensagens, porque é ali que se consegue desmascarar esses falsos profetas da erraticidade. Exatamente no conteúdo, o que eles querem com essas mensagens, qual é o objetivo, se eles aceitam algum tipo de crítica às suas mensagens, ou se eles realmente são irreticentes com relação a qualquer tipo de possibilidade de mudança no seu ponto de vista. É uma forma de o médium, principalmente mais experiente, né, se precaver de estar sob a influência desses espíritos que nós também chamamos de espíritos obsessores. Um outro tópico que eu achei muito interessante nesse capítulo, que os espíritos colocam para a gente, é com relação a essa checagem da veracidade das mensagens, das ideias que nos chegam pelo plano espiritual. Ele fala muitas vezes sobre a multiplicidade de locais onde essas mensagens chegam, como aconteceu, ou como acontece até hoje no caso da doutrina espírita, em que nós não temos essas mensagens, essas teorias, essas leis espirituais, elas não chegaram apenas por um único local. Sim, a codificação veio por meio de Kardec, que já tinha essa missão,
né, que codificou a doutrina espírita, mas a partir de Kardec ela foi se ampliando como um leque por toda a humanidade, né? Veio da Europa para o Brasil e continua se ampliando até hoje. Então, quando nós comparamos o conteúdo das mensagens recebidas na França, recebidas nos Estados Unidos, no Brasil, em vários pontos do globo terrestre, e encontramos entre elas coerência, harmonia, o mesmo significado, um conteúdo voltado para o bem, para a prática da caridade e sobre todas aquelas outras leis universais que os Espíritos nos trouxeram na codificação, isso nos dá uma crença muito maior e é uma forma muito mais segura de checarmos que esses espíritos são realmente espíritos superiores e não são esses falsos profetas, porque esses falsos profetas não teriam ou não têm a intenção de trazer uma mensagem do bem. Eles vêm semear o conflito e a discórdia, como já nos orientaram anteriormente os espíritos. E como eu disse também, esses falsos profetas, eles não têm intenção de trazer essa mensagem universal. Muitas vezes eles isolam o médium ou a pessoa que tem uma mediunidade intuitiva do convívio com outros que possam desfazer o seu trabalho de ilusão, o seu trabalho de enganar essas pessoas. Eles querem ter exclusividade na divulgação das suas mensagens. Né? Por isso, é mais uma forma que os espíritos neste capítulo nos orientam, de quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-los e de mantê-los sobre o seu domínio. Como nós falávamos no início, são espíritos que exploram os nossos defeitos, porque eles conhecem com bastante profundidade quais são os nossos defeitos, a vaidade, o orgulho, né? E eles focam exatamente nisso. Quando nós somos feridos no nosso orgulho, eles estão, e esse orgulho nos impede de, vamos dizer assim, muitas vezes assumir um erro, de ter a humildade de pedir perdão. Não, eles vêm e ficam ali nos prendendo dentro desse orgulho. Não, você tem razão, não pode pedir perdão, não pode pedir desculpas. Então é essa forma de pensamento que nos chega, que muitas vezes nós não somos atentos o suficiente para contrapor isso aí e falar, não, espera aí um pouquinho, será que está certo essa conduta? Ou será que eu não posso ser mais humilde, se eu não posso refletir um pouco mais sobre qual é a minha reação diante de uma situação de conflito, de uma situação de dificuldade pela qual estou passando? Quantos dos momentos e processos de depressão, de melancolia pelos quais nós passamos não são muitas vezes aumentados por esses espíritos que estão próximos a nós, né? Eles nos colocam para baixo. Eles falam, nossa, não vai dar certo, estou cheio de problema, está faltando dinheiro, está faltando solução de problema tal, uma hora é mais despesa aqui, uma hora é problema de saúde ali, a pessoa se joga lá para baixo. Aí entra em depressão, entra em melancolia e geram-se todos esses transtornos psicológicos que nós conhecemos nos dias de hoje. Porque a pessoa não teve a calma e a serenidade, que muitas vezes nós não temos, de esperar o tempo certo para que as coisas se acalmem, buscar através da prece, da oração, a sintonia ideal com os espíritos superiores, para que esses possam ter a oportunidade de trabalhar naquele momento de angústia e serenar os nossos corações, trazendo paz, trazendo soluções para os problemas, soluções que muitas vezes não são imediatas como nós queremos, são soluções que estão a cargo do tempo, para exatamente exercitar a nossa paciência e muitas vezes a nossa resignação. Sim, porque existem situações de dificuldades, obstáculos e problemas na vida que
fogem ao nosso controle, né? Aliás, é uma forma, eu penso, muito errada do ser humano agir, querer controlar tudo à sua volta. Nós não temos controle, até porque os nossos semelhantes são um universo paralelo, totalmente diferente do que nós somos. Tem a sua vontade, o seu livre arbítrio, os seus desejos, as suas virtudes, os seus defeitos, e nós precisamos encontrar um ponto comum de convivência com essas pessoas. E muitas vezes os conflitos, como eu falei, demandam tempo para se resolver, e nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Nos dedicarmos, não nos entregarmos, mas entendermos que cada um tem o seu tempo, né? E o seu destino. Um outro trecho que eu achei muito interessante, mais próximo já ao final do nosso tópico neste capítulo, é quando ele fala assim: ninguém pode ser um médium perfeito se está obsidiado. E a obsessão manifesta quando um médium não é apto a receber comunicações senão de um único especial espírito, por mais alto que esse espírito queira parecer. Então, é uma orientação, uma advertência para os médios, né, principalmente os ostensivos, mas para nós também, que não temos essa mediunidade ostensiva, mas temos a mediunidade intuitiva, né? Procuramos, através das nossas preces, das nossas orações, dos nossos momentos de meditação, nos vincular aos nossos espíritos mentores, superiores, e nesse momento muitas vezes devemos ter cuidado, porque se nós não estivermos bem sintonizados com bons pensamentos, com boas atitudes, num ambiente realmente de paz, de amor, de total, vamos dizer assim, conscientização das nossas limitações como espírito que ainda estamos em evolução, se nós não tivermos essa postura, este momento de mediunidade, vamos dizer assim, para nós, pessoas comuns, né, ele pode ser um momento de vínculo também com esses falsos profetas da reticidade, que vão chegando até nós daquela forma sutil, como eu falei, e quando nós estamos buscando uma solução de bem para resolver algum problema, alguma dificuldade, eles vão minando: não, mas você tem razão, era você que estava certo, você não deve não buscar a conciliação com aquela pessoa com a qual você tem dificuldade, ele é que está errado, ela é que está errada. E não é por aí. Se nós podemos dar o primeiro passo, então um tipo de pensamento desse, né, que chega, com certeza não é um pensamento que veio de uma energia positiva, vamos chamar assim, não vamos nem dizer que é de um espírito obsessor, porque muitas vezes o pensamento é nosso mesmo, das nossas próprias limitações e defeitos, do nosso orgulho, né, de querer ceder, nós temos esse pensamento. Então ele vem alimentando também a possibilidade desses obsessores trabalharem em cima dos nossos defeitos, ou seja, daqueles canais de abertura que nós damos para esses espíritos. Bem, o tópico chegando mais ao seu final, e durante praticamente todo o tópico, as orientações elas são muito voltadas para os grupos e para os médiuns, né, que recebem mensagem dentro dos grupos, para que não se creiam privilegiados em receber comunicações, que os espíritos se manifestam de forma equilibrada em vários pontos, como nós já comentamos aqui no início do planeta, e ninguém tem o privilégio de trazer novidades, mensagens de espíritos que se apresentam com nomes muito elevados, né, de pessoas conhecidas que já desencarnaram, mas eu achei interessante fazer também esse paralelo, né? Como eu disse, o capítulo é sempre voltado para isso, mas eu achei interessante fazer esta comparação, este paralelo também voltado para nós, que somos pessoas comuns do dia a dia, que embora frequentemos os grupos espíritas, mas vivemos a prática do dia a dia em nossos lares, em nossos locais de trabalho, de estudo, na nossa rotina do dia a dia. É muito importante que observemos essa rotina do dia a dia para que possamos
para que possamos identificar os momentos do dia em que nós temos assim uma energia um pouco melhor, ou que estamos um pouquinho mais cansados. Isso acontece ao longo da nossa rotina, nos momentos de trabalho, as pessoas com as quais convivemos, para que esses canais de abertura que nós comentamos anteriormente, eles possam ser identificados e possam ser bloqueados o mais rápido possível. Pois assim nós conseguimos, aos poucos, gradativamente, concorrer para que nós possamos somente abrir aí os canais de energia mais elevados junto aos nossos mentores espirituais de luz. Isso é muito importante. Bem, e assim nós concluímos o conteúdo deste tópico do Evangelho. A mensagem ela foi passada por Erasto, que é discípulo de Paulo, em Paris, 1862. Para quem tiver um pouquinho mais de tempo e oportunidade, eu aconselho também um aprofundamento no livro dos médiuns, no capítulo que fala sobre as obsessões. Ele é um pouquinho mais minucioso, mais detalhista nesses aspectos das obsessões, da obsessão simples, da fascinação, da subjugação, etc., que é algo que nós devemos conhecer para poder nos prevenirmos das influenciações. Muito bem, mais uma vez agradeço a oportunidade, a gratidão enorme por poder estudar, poder refletir sobre esse tema sempre muito importante e interessante para as nossas vidas. Nós vamos nos despedindo agora, fazendo a nossa prece de encerramento, buscando mais uma vez o ambiente no qual nos encontramos, uma concentração, um relaxamento, para que possamos envolver as nossas auras e abrir os nossos corações, vibrando muita luz, muito amor e muita paz por todo o universo, pelo nosso planeta Terra, que passa por momentos tão turbulentos. Vamos fazer uma vibração especial pelos nossos irmãos que se encontram em conflito neste momento na Ucrânia, por esses espíritos que estão desencarnando de forma violenta, que sejam todos amparados, que os homens possam encontrar o caminho da paz e da harmonia para resolver as suas diferenças. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso povo, pelos nossos governantes, para que hajam com justiça, com amor. Vamos vibrar pelos nossos lares, pelos que convivem conosco dentro do nosso lar, pelos nossos familiares. Vamos mentalizar os lares dos nossos familiares e entes queridos, para que também sejam envolvidos em luz. Vamos mentalizar a nossa casa espírita, irmão Gabriel, e todos os seus trabalhadores e assistidos, para que todos também sejam envoltos nessa paz e neste amor. E vamos fazer uma vibração especial para aqueles que passam por doenças nos hospitais, por aqueles que se encontram abandonados nas ruas, com fome, pelos idosos que se encontram nos asilos, carentes de amparo, de companhia, pelas crianças que estão nos abrigos, carentes de uma família, de amor, que possam as pessoas enternecer os seus corações e buscar esses pequeninos para lhes dar uma oportunidade de ter um lar, uma família, onde possam ser acolhidos com amor. E vamos vibrar também pelos nossos irmãos desencarnados, em especial aqueles que se aproximam de nós pelas nossas imperfeições. Vamos exercitar o perdão com esses irmãos, que nos perdoem as faltas do passado, assim como nós perdoamos as que possam nos ter
causados também em outra existência. E vibremos pelos nossos irmãos que passam por conflitos, por angústia, nas trevas, no umbral e principalmente no Vale dos Suicidas. E façamos uma vibração final de intenso amor, abrindo os nossos corações com muita luz, e vamos oferecê-la ao plano espiritual para que seja utilizada onde houver maior necessidade. Que assim seja.